É impressionante. Eu sempre falo da questão do bom humor. A doutora Andréa está aqui comigo e aí eu vou aproveitar para inserir ela nesse bate-papo também. Bom dia, doutora. Eu sempre falo aqui aos nossos telespectadores a importância do bom humor, da gente sorrir, da gente se alegrar, né? Da gente agradecer o dom da vida, agradecer o dia de hoje que você está vivendo. Porque assim, todos nós temos problemas, não tem aquela pessoa que não tem um problema, né? Isso. Sempre tem que acontecer alguma coisa, até porque isso faz parte da vida. Mas é muito ruim quando você, por exemplo, trabalha ao lado de pessoas que vivem o tempo todo de mau humor, com a cara mal-humorada e tal. Energia ruim. Energia ruim. Então, quando eu falo do Josué, que é o nosso aniversariante do dia, eu falo de uma pessoa que está sempre muito bem humorado, está sempre alegre, pode estar com o problema que ele tiver, ele deixa o problema lá na casa dele, mas na hora que ele chega aqui para trabalhar, ele é aquela pessoa assim muito querida, sabe? Sempre sorrindo com a gente. E isso é muito bom, né? É bom quando você trabalha com pessoas que são assim, que têm os seus problemas, mas deixam lá na sua casa e que não levam para o trabalho, porque é muito chato realmente a gente levar o nosso problema. Isso faz mal, inclusive, para tudo, né, doutora? Para a produtividade, né? O equilíbrio em tudo, porque, como você disse, lidar com problemas a gente tem. E evitar, muitas vezes, é difícil, né? Mas o equilíbrio é a chave. É a chave de tudo, né? E o equilíbrio, inclusive, na alimentação. Por isso a gente convidou a doutora Andréa para participar aqui do nosso programa, porque, gente, hoje, né, é o dia de conscientização contra a obesidade mórbida infantil. E a gente tem que se atentar muito para isso. Afinal de contas, selecionando o que a gente come, que controlamos nosso peso e que controlamos também e preservamos, inclusive, a nossa saúde, né? Porque é cada vez maior, gente, o número de crianças acima do peso. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, 1 em cada 3 crianças de 5 a 9 anos está gordinha. E essa nova geração, ela pode ser afetada, inclusive, por doenças que antes só chegavam na vida adulta. É preciso que os pais se atentem muito a isso, tenham muito cuidado com isso. Eu sei que a vida da gente hoje parece que o tempo, doutora Andréa, está assim, voando. A impressão que eu tenho é essa. Isso. Acho importante quando lançam essas datas comemorativas em alusão a um tema, para despertar, lembrando que a gente tem que considerar isso o ano inteiro. O ano inteiro. Não somente os pais, Carla, mas diversos atores, eles são importantes na prevenção e também no tratamento da obesidade infantil. A educação alimentar, ela começa na escola e ela começa em casa e ela continua na escola. E nós temos ao redor desse cenário outros fatores que vão contribuir positivamente ou negativamente. A propaganda dos alimentos é um item super importante para observar. A informação dos rótulos dos alimentos também. Hoje, isso é um problema de saúde pública. A criança, nós sabemos que os hábitos alimentares, eles são feitos em casa. As crianças comem o que os pais comem. Sim, né? É reflexo, né, doutora? Na escola, isso vai continuar. Por quê? Porque lá elas vão fazer, muitas crianças têm tempo integral e elas têm boa parte de sua refeição em casa. Crianças trocam lanches, aquelas que trocam lanches, ou deixam de comer ou comem o lanche do amiguinho, né? E isso é uma parte educativa. Nós não temos uma consistência de resultado quando isso é feito de forma isolada. Sim, mas quais os alimentos, então, a gente pode falar para os nossos telespectadores Sim, que devem ser evitados? Porque aí a gente ajuda já, Sim, né? sim, devem ser. E os pais, inclusive. Nós temos várias alusões aí na internet de que o pai reclama, eu comprei, a gente vê isso diariamente no consultório. Eu tenho que comprar um fardo de achocolatado X. Mas a criança, ela vai comer, como ela ainda não tem autonomia de ir lá comprar, porque isso já é diferente nos adolescentes, né? Sim, que o já saem mais, ela vai comer o que ela vê. Portanto, por exemplo, se ela vê em casa uma fruta nossa, laranja, banana, manga, ela vai comer aquilo que ela vê. Ela vai repetir o padrão que os pais vão fazer. Se ela chega na escola e se a escola oferece um ambiente de educação e de segurança alimentar, também isso vai continuar. Então, isso é um padrão como um todo, isso não é isolado. Entendi. Qual a opção de alimentos para comer no dia a dia a gente tem? No dia a dia, as refeições elas devem ser principalmente ricas em frutas, vegetais, para garantir o crescimento de crianças, alimentos fontes de proteína,
carnes magras, ovo, leite, né? Queijo, seria proteína em função do crescimento. Do crescimento. Bastante líquido e principalmente a retirada dos alimentos que a gente chama de ultraprocessados. Porque nós temos os processados e os ultraprocessados. Ultraprocessado é todo produto em que foi retirado grande parte da sua composição. E ele é muito rico em determinada composição. Por exemplo, muito rico em açúcar, muito em sal. E aí nós temos, exemplo, macarrão instantâneo. Fast foods. Os fast foods, bolacha recheada, salsicha, batata frita e os lanches rápidos de pacote. Então, Sim. isso é um ultraprocessado que tem um muito baixo valor nutricional. Refresco de pacote de garrafinha, é diferente. Né? Então, existe aí caloria vazia, baixo valor nutricional, grande quantidade de gordura ou grande quantidade de sal e açúcar. Por que existe um consumo maior? Além do apelo da propaganda, a facilidade. Sim. Olha, muitas mães relatam, eu compro refresco X de pacote porque é mais rápido, não dá tempo eu fazer um suco, arrumar uma fruta, né? Não dá tempo. Elas tem essa questão. Aí, por outro lado, a gente vê mães ou escolas que se organizam e oferecem cardápios, né? Cada mãe pode ficar responsável por um lanche determinado dia da semana para facilitar, porque a gente sabe que precisa dessa praticidade. Eu não sou contra a indústria, eu sou do pensamento de que a indústria ela deve trabalhar a favor da população. Sim. O que é bom? 20, 30 anos nós vivíamos, ou nossos pais e avós vivíamos num ambiente que a gente tinha no quintal uma fruta, comia galinha caipira. Hoje quase não tem mais nem quintal nas casas, não tem. Você tinha cheiro verde, tomate, cebola, cebolinha, as crianças se movimentavam, todo mundo se movimentava mais, né? E hoje, como nós vivemos em cidades com grande população, a gente precisa de comida em grande quantidade. Em grande quantidade. Então, nós precisamos da indústria, mas de uma indústria que seja uma indústria que seja benéfica. Por exemplo, a gente tem alguns alimentos que a gente trouxe aí para a gente selecionamos aí alimentos para a gente tirar mito, porque também, Carla, nós temos que ver outra questão, porque é pouco discutida. Pais que já têm uma conduta mais rigorosa com a alimentação e incutem esse pensamento em crianças, principalmente quando vão chegar na adolescência, de muita restrição. Sim. Isso é pouco discutido, mas tem. Né? Já colocar aquele, incentivar, não sei se seria a palavra, mas colocar aquele posicionamento muito restritivo, nós já temos. Já temos. Já temos sim. Então, incentivar transtorno ou favorecer transtorno alimentar de forma alguma, né? Vamos começar então mostrando aí o frango. O frango, ele é um ótimo alimento, rico em proteína, baixo conteúdo de gordura, moderada quantidade de colesterol, que isso é aceitável, né? Porque não é gordura saturada que a gente vai encontrar mais nas carnes vermelhas. Pronto. Mas é uma fonte muito boa, faz parte de almoço, de jantar, pode fazer parte de sanduíches naturais, é um preço acessível. Né? Então, o frango, ele pode e deve fazer parte da alimentação de toda a família, não só das crianças. Doutora Andréa? A carne, ela tem sido vista ao longo dos anos, estudos informando que a gordura da carne, que é uma gordura saturada do ácido graxo chamado palmítico, provoca aumento do mau colesterol. Por outro lado, a carne vermelha, ela é rica em todas as vitaminas do complexo B e ferro, que é bom. Então, o consumo moderado de carne, ele pode ser feito aí por qualquer pessoa. Não, né? Colocar, assim, por tirar crianças, a gordura, né? Seria por isso que a gente pôs aí uma figura de uma carne magra para ser consumida moderadamente. Moderadamente, né? A carne a gente pode consumir ela por semana quantas vezes, doutora? 2 vezes na semana, 3, né? Diariamente não se recomenda devido ao seu teor. Pronto, mas não precisa haver exclusão, retirada de carne. Não. Pelo contrário. A exceção de algumas situações muito especiais, sim, mas não, ela pode fazer parte moderadamente. E a gente Existem outras fontes proteicas. Também, né? O peixe, que existe uma recomendação da ingestão de pelo menos 3 vezes na semana de peixe, rico em ácido graxo ômega 3, boas gorduras, boa qualidade de proteína, alta digestibilidade. Olha aí outro outro prato também do brasileiro que faz parte do dia a dia, é bom.
Feijão, rico em proteínas de e origem todo feijão, vegetal. Né? Feijão branco, feijão preto. E deve ser variado. Sim. Algumas mães reclamam, olha, meu filho não quer, ele não quer feijão. Eu digo, vamos experimentar feijão branco, feijão verde, feijão preto, sempre verde. Nós temos diversos tipos de feijão aqui no Nordeste. Sim, uma vez eu vi uma mãe, doutora Andréa, falando inclusive... porque assim, existe a questão nutricional, gente, que é preciso ser colocado atentamente aos pais com relação à alimentação do adulto e da criança. Sim. Eu vi um relatório de uma mãe que disse assim, mas o leite faz muito mal, eu vou na nutricionista e disse que não é para tomar leite, que leite é um vilão. Aí agora eu não quero mais dar leite para minha filha. Isso é um risco grande. É um risco grande, gente, enorme. que eu quero até aproveitar a doutora Andréa estar aqui comigo, como o arroz também. Tem pais que estão fazendo só arroz integral em casa. Para as crianças, que doutora. Eu comentei agora há pouco com você. Gente, não tem leite inflamatório. Existe uma inflamação que é discutir, é outro campo para discutir, Sim. que é uma inflamação, uma inflamação não infecciosa que é dada por gordura saturada, por exemplo. Que o leite integral, ele tem uma certa quantidade dessa gordura, mas pouca. E não tem relação. O leite, ele é tão importante que ele deve ser consumido pelo menos 3 porções durante o dia para garantir cálcio. Então, sim. restringir isso, que é como eu lhe falei. Alguns pais, algumas pessoas erroneamente, né, querem instituir dietas ou restrições totalmente desnecessárias. Sim, aí tira o leite da criança, tirei o arroz. O que nós estamos vendo agora? Tirei o arroz, emagreci porque eu tirei. Não foi a quantidade, foi a restrição calórica. O arroz, o carboidrato, a batata, a macaxeira, a batata doce. E o arroz também, eles devem fazer parte de pelo menos metade do que nós comemos durante o dia. Algumas pessoas dizem assim, Andréa, Carla, por que você está sempre magra e tal e tal? Gente, eu como bem, eu como de tudo. Eu tenho muita essa coisa de comer pouco, sabe? Logo, eu me habituei a comer uma quantidade que é o normal e não exagerar. O que acontece com a maioria das pessoas? É que elas não querem comer só aquele pouquinho. Você vai lá, come um pedaço de pizza, comer um pedacinho pronto. Tem gente que quer comer uma pizza inteira. Isso. Agora, veja só, como você relata, você tem um hábito de comer, você deve comer moderadamente 1.500 calorias, eu suponho no máximo isso, você se mantém dentro de um padrão. Existem pessoas que têm o hábito da qualidade dos alimentos com maior valor calórico, como sanduíche, refrigerante, frituras em geral. E não tem como a gente deixar de discutir os aspectos metabólicos da pessoa obesa. A sinalização de saciedade para o obeso, ela é mais tardia do que para o não obeso. E aí, quando é que a gente percebe isso, gente? Vamos falando da obesidade nas crianças, é na balança. Teu filho está engordando, está engordando, está engordando, está engordando, está engordando. Você tem que tomar Por isso a intervenção, o acompanhamento de um pediatra, de um endocrinologista pediátrico é importante, do nutricionista. E outro ponto muito importante, as crianças se exercitarem. Sim. Deixar mais as atividades internas e partir para as externas, como era no passado. Brincar, logicamente, em local seguro, né? Andar de bicicleta, correr, nadar. Jogar futebol, menos tempo fazer dança, no balé, telefone. Exatamente. Gente. Menos tempo no telefone, porque o mundo inteiro está assim, né? Sim. Menos tempo no telefone, no tablet, na televisão, menos sedentarismo. Então, quando se alia tudo isso, uma alimentação como dizemos, com comida de verdade, de boa qualidade, associada com exercício e educação envolvendo todos esses atores, eles são importantes. Políticas públicas voltadas para a educação. Nós tivemos agora, está sendo bem falado, a redução do tabagismo. Sim. Né? Foi ali naquela época, foram políticas públicas implementadas de maneira importante e conseguiu diminuir o tabagismo. Diminuiu muito. Então, ambientes que propiciem para a população em geral fazer atividade física. Nós vemos, aqui em Teresina, a gente tem aquelas academias, né, públicas, que elas são uma iniciativa boa. Pode melhorar? Pode sim. Locais seguros para brincar, né, para correr, para se movimentar, sim. Então, não é só um item dessa história, um ator dessa história que sozinho vai conseguir. Que a gente tem também, Carla, a questão genética. Sim. Né? Nós temos casas em que as famílias, elas gostam, curtem fazer comida, se reúnem, que é bom. Mas é bom. Não é? E também outras pessoas que não ligam tanto e preferem ir para um processado, porque é mais fácil ir no supermercado comprar um achocolatado, que não é chocolate,
né? Um refrigerante, um refresco de pacote, uma bolacha recheada é mais fácil do que fazer uma fruta ou fazer um sanduíche com pão integral com peito de frango desfiado, Você falou aí do ou queijo. achocolatado, doutora Andréia. Então, qual a dica para os pais, por Retirada, não comprar. Eu não posso reclamar que meu filho toma achocolatado todo dia se eu compro fardos de caixinhas. E aquele, a substituição. Como é que a gente substitui, por exemplo? O chocolate. Leite, você pode utilizar o leite de pacote mesmo. Pode. Né? Ou leite em pó. Leite em pó. Leite em pó. Pode ser, e aí sim. compra o chocolate. Compra o chocolate meio amargo. Amargo. Já existe o chocolate de um preço acessível, 10, 15 reais as caixinhas. Não precisa ser chocolate de marcas mais caras, mas um chocolate 50% cacau que não tem açúcar e nem tem leite. Porque o que é que acontece com o achocolatado? O achocolatado, ele tem mais leite integral e mais açúcar e pouca quantidade de cacau. O que que acontece no chocolate ao leite? E se você, né, como eu, se a gente lembrar de uma marca X 30 anos atrás, o sabor é diferente. O chocolate ao leite, ele é cheio de leite integral e açúcar e pouco cacau. Quando você começa a comer um chocolate meio amargo ou mesmo amargo, você vê a diferença. Você sofistica mais seu sabor, você vê a diferença e você quer o meio amargo. Com né? certeza. Então, o achocolatado é hoje um dos itens que são mais relatados, né, para a gente como sendo o que as crianças mais tomam. Nós estamos vendo também, por outro lado, outras mudanças de comportamento positivas. Escolas instituindo essa questão. Sim. Né? Nós vemos na escola pública, né? As escolas públicas, elas têm cardápios que são feitos por nutricionistas que, considerando todas as limitações que tem o serviço público, eles ainda oferecem algo de alimentos mais naturais. Os lanches nas portas de colégios particulares, eles são cheios de frituras também. A pipoca é boa, doutora A pipoca Andréa? é boa. A pipoca é boa. Eu não coloco a manteiga por cima, Sim, né? vamos falar de manteiga também, porque manteiga e margarina, que é uma discussão. Margarina e alvarina, que pouco se fala. Gente. Margarina, ela é um produto alimentício feito da indústria e na hora da fabricação da margarina, tem um tipo de gordura que passa quimicamente do lado cis para o trans. Então, ela é uma gordura trans que tem um poder elevado de aumentar o colesterol do sangue. Eita, Isso é margarina. E a manteiga? A manteiga, ela é retirada do leite integral, ela tem uma boa qualidade. Nós temos ainda, o que também não é tão falado, é a alvarina. O que é uma alvarina? É uma margarina que ela foi industrializada, mas que ela foi modificada no sentido de não ter gordura trans, não ter. São margarinas aprovadas, inclusive por sociedades de cardiologia e afins. Então, elas não fariam o papel da margarina comum. Por isso que a gente deve ler os rótulos. Ler os rótulos. Por exemplo, tem a manteiga com sal e sem sal. Como nós queremos um controle de sódio, de sal, então a gente prefere a sem sal. A sem sal. Agora, Carla, nós temos uma população que tem risco cardiovascular e uma pessoa, vou citar aqui você um exemplo, uma pessoa saudável. E eu tenho aqui uma pessoa com uma idade maior, com hipertensão, com diabetes, com sobrepeso. Nós usaríamos uma margarina comum? Não. Manteiga, muito menos vezes durante a semana. O risco é maior, por isso, menos. Para um indivíduo saudável, que não tem problemas metabólicos, que não tem colesterol alto nem pressão, não tem problema usar gordura de porco, que é uma gordura boa, né? Quando nós vamos olhar um indivíduo que tem colesterol alto, a gente não utilizaria o azeite de coco ou óleo de coco, que tem uma gordura chamada ácido graxo láurico, irmã do ácido graxo palmítico, que é da carne vermelha. Uma coisa que também é seleção de gordura, né? Isso. Outra coisa também que eu queria aproveitar a oportunidade aqui para falar, doutora Andréa, é porque o Arthur Neto gosta muito. E aí, eu quero aproveitar porque eu acredito que muitos pais em casa também têm os filhos que gostam de açaí. E aí, às vezes, eu fico muito preocupada. Eu digo, o Arthur Neto tá tomando açaí demais, vamos controlar isso aí. Eu fico preocupada. Porque hoje, o açaí, inclusive, ele virou um queridinho de muitas pessoas. Internacionalmente comercializado. Mas assim,
Quantas vezes na semana a pessoa pode tomar o açaí? A criança ela pode tomar o açaí, pode tomar à vontade, porque tem um açaí, inclusive, que é um adoçadinho e tem um açaí mesmo O integral. integral. Veja, açaí é uma fruta, né, do norte do país, é uma fruta rica em gorduras, mas gorduras, vamos chamar aqui de gorduras boas, e polifenóis, que são antioxidantes. Então, em termos nutricionais, o açaí integral, ele é muito bom. Ele tem, eu não sei se seria, não chamaria de problema, ele tem uma característica, ele é bem calórico. Tomar açaí todo dia para excesso de peso contribui para ganho de peso. E contribui mais ainda quando se incrementa esse açaí. Sim, aí ele vem cheio de... Aí bota o leite em pó, aí bota aí um monte vai de guloseimas, aí vai incrementando. Incrementando. Né? No norte, eu tive em Rondônia há pouco tempo, há uns meses atrás, e no hotel que eu ficava tinha lá o açaí, mas o açaí não tinha nada. Tinha um suco de açaí e tinha a polpa de açaí para se comer de forma integral. Quando esses produtos, muitos produtos, eles começam a ser comercializados em outros locais e até para outros países que são casos, eles começam a colocar tanta coisa ao redor que o açaí se tornou uma bomba. Sim. Vamos chamar assim, uma bomba calórica, muito alto valor calórico. A restrição seria realmente só em relação à quantidade, ou então menos quantidade, uma porção menor, ou dias alternados da semana. Porque, como nós estamos falando aqui da criança, seria realmente um acompanhamento dentro da curva de crescimento. Sim. As crianças têm um cartãozinho, né, de 0 a 5 anos de idade, e depois, com o acompanhamento de nutricionista, pediatra e endocrinologista, nós temos outros gráficos que acompanham para acima de 5 anos até 18 anos para acompanhar o crescimento, né, se está dentro de uma faixa de peso adequada, baixo, excesso, exames. Carla, está cada dia mais comum crianças de 5, 10 anos de idade com colesterol alto. E quando a gente procura o que é excesso de açúcar, e açúcar branco, né? Por que não tinha isso no meu tempo? Porque era outro cenário. Era outro cenário. Era outro cenário. Por que hoje se tem muito infarto? Por quê? Porque hoje é outro cenário, é muito estresse. É muito estresse. Né? Então, o infarto, por exemplo, ele é causado não só por alimentação, mas por genética, estresse, sedentarismo. Sim. Né? Essa paz que o amigo vem trabalhar, essa alegria, isso diminui a possibilidade do infarto, né? E a gente tem que cada vez mais, gente, encarar a vida, sabe? Mais tranquilamente. Mais tranquilamente. Porque se você for se estressar por pouca coisa, não compensa, doutora. Isso, não compensa de forma alguma. Agora, nós entendemos mais isso quando a gente está mais maduro. Quando a gente está mais maduro, vamos pensar nisso, então vamos utilizar isso para aconselhar os filhos, não é isso? E é isso que eu procuro mostrar para os nossos telespectadores aqui no dia a dia, o que eu costumo mostrar para eles na realidade, porque eu quero que todo mundo tenha saúde, que todo mundo tenha bem-estar, e até mesmo as pessoas que são mais jovens, né? Isso. Que a gente possa levar isso para a população. E é claro, a presença de um nutricionista ela é cada vez mais importante. Procura um nutricionista até mesmo para você tirar esses mitos e essas verdades, para você não querer levar para o seu filho um cardápio que foi colocado para você. Cada pessoa age de uma forma diferente. E também eu ainda vou falar um pouco mais a fundo e até seleção de profissionais. Seleção de profissionais. Quando a gente procura um profissional, seja ele de que categoria for, seu advogado, seu dentista, o seu nutricionista, você tem que ver até a linha que a pessoa trabalha. Porque cuidado com fake news, né, gente? Hoje todo mundo pode se mostrar ser isso, aquilo outro. E também a linha, né? Quem trabalha mais com linha esportiva, outros mais com nutrição comportamental, que trata muito sobre o que nós estamos falando aqui. Que é a obesidade. Né? E também sobre essa questão de lidar com o alimento de forma mais tranquila, menos opressora, né? Então, porque faz parte. Faz parte, com certeza. Já fica essa dica aí para o pessoal que está em casa já para começar bem a semana, porque hoje é segunda-feira e hoje é o dia de conscientização contra a obesidade mórbida infantil. Obrigada, viu, Andréia? Eu que agradeço estar aqui mais uma vez. Muito bom dividir isso aqui com você. Agradeço a Raquel, a produção. E obrigada, ao seu público também. Amor. Seja sempre bem-vinda, tá? Olha, a Construtora Patrimônio, com seus resorts residenciais, está fazendo muita gente a mudar de casa e de vida. São apartamentos novos de 2 e 3 dormitórios e as maiores áreas de lazer da cidade. O Empress Residencial, por exemplo, ele é maravilhoso, gente. Ele tem 3 suítes,
128 metros quadrados, 2 ou 3 vagas e lazer de clube. Tem um like residencial também, que tem aí 3 dormitórios de 74 a 100 metros quadrados, 2 ou 3 vagas e também tem lazer de clube. Tem mais, tá? Essa é a hora aí de você comprar o seu apartamento no resort residencial que você sempre sonhou e por aquele preço bem acessível, com, assim, condições e facilidades que você encontra no site Imóvel Fest 2019. Entre em contato aí com a construtora Patrimônio, o telefone está aqui no vídeo para você. Ah, é, doutora Adriana? Tá ali falando comigo? Todo mundo querendo um apartamento como esse, né? É dos sonhos, certeza, né? Dá deve pra ser mudar de ótimo. vida. Daqui a pouquinho a gente vai receber aqui no nosso programa uma personal organizer. Ah, mas é tudo de bom, né? André, fica aqui com a gente ali no programa ainda assistindo, pra você pegar dicas bem especiais para aquela mesa É posta, muito mas bom, é bom, eu né? adoro esse tema. Ah, eu adoro esse tema também. Então,